Irmãos, nós vamos hoje continuar na nossa série de estudos, né? Brecha em Nossa Santidade, baseado no livro de mesmo nome, Kevin DeYoung. E hoje nós vamos fazer o penúltimo estudo. Na próxima semana será o 10º e último estudo dessa série. E eu espero que esteja sendo, né, produtivo para os irmãos. Para mim tem sido muito produtivo, apesar de ser um material que eu já li, mas ler para usar de estudo é diferente, porque a gente tem um olhar mais atencioso, nós pensamos mais, analisamos mais, estudamos melhor, então tem me edificado muito, me abençoado, e eu espero que esteja abençoando os irmãos também. Até hoje, até os 8 estudos que nós tivemos anteriormente, nós já pensamos inúmeras coisas a respeito de santidade. Nós passamos por alguns estudos onde nós vimos a santidade como uma necessidade na vida cristã, o que é santidade, o que é uma vida santa ou uma busca de vida santa. Nós já vimos também alguns estudos que mostram que a santidade ela está muito ligada à nossa união com Cristo, né? Que não é algo que nós procuramos à parte de Cristo, mas é algo que nós encontramos por estarmos unidos a Cristo. E na semana passada nós vimos a questão da santidade na vida sexual, na vida da pureza ou impureza, né? Sexual, na lascívia. Nós vimos algumas questões a respeito dessa área da vida. E hoje eu gostaria que nós estudássemos sobre a santidade e a comunhão com Deus. Qual a relação que há da santidade com a comunhão com Deus, principalmente com a comunhão com Cristo, o Filho de Deus. Então, nessa série, principalmente nos últimos estudos, nós já falamos muito sobre a santidade enquanto algo que é possível por nós estarmos em Cristo. Então, acho que foi semana passada, ou semana retrasada, não me lembro, eu falei muito sobre isso, que a santidade é algo que é possível porque nós somos um com Cristo. Não é que nós vemos Cristo fora de nós ou distante de nós e tentamos fazer igual. O fato é que nós, por sermos um com Cristo, sermos parte do corpo de Cristo, nós podemos viver uma vida santa. E nós falamos também que santidade é ser como Cristo, no sentido de Cristo ser o padrão, Cristo ser o modelo de santidade, uma vez que ele se tornou homem, se tornou um de nós, e foi o homem perfeito, foi aquele homem que obedeceu a palavra de maneira perfeita, aquele homem que obedeceu a Deus de maneira perfeita, que fez a vontade do Pai de maneira perfeita. Então ele é o nosso padrão e devemos ser como ele. No entanto, hoje eu gostaria que nós dessemos um passo além no entendimento de como fica a nossa relação com Cristo nessa busca por uma vida santa. Porque, tudo bem, nós até podemos entender que a santidade é possível por nós estarmos unidos a Cristo, sermos um com Ele. Nós podemos entender também que a santidade tem Cristo como alvo, como modelo, e nós buscamos ser como Ele, viver como Ele viveu. No entanto, ainda corremos o risco de entender a santidade como algo que um alvo que está fora de Cristo, o qual nós temos que, mesmo estando unidos a Ele, tentar buscar, tentar alcançar, mas que não é a mesma coisa de buscar a comunhão com o Senhor. No entanto, o que eu gostaria que nós estudássemos nessa noite é que buscar a santidade é mais do que buscar ser como Cristo. Buscar a santidade é buscar o próprio Cristo. É muito mais do que querer viver como Ele viveu, agir como Ele agiu, é buscar uma comunhão maior com Ele, uma comunhão mais profunda com Ele. Se nós não entendermos assim, se nós entendermos a nossa busca cristã por uma vida santa, talvez nós vamos ficar frustrados, desanimados, indispostos, porque nós vamos ter esse padrão de santidade, a obediência, como um fim em si mesmo. É como se, olhando para cá, nós encontrássemos Cristo e a vida que Ele nos oferece, e olhando para cá, nós veríamos um monte de leis, regras a cumprir, e que é uma vida santa. Mas que é um fim em si mesmo e que nós temos que fazer, na verdade, só como resultado de sermos filhos de Deus.
Mas, na verdade, Cristo e a santidade, eles estão no mesmo lugar. E nós olhamos para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, buscar uma vida santa significa buscar o próprio Deus. Buscar ter comunhão com Deus. E quando nós entendemos isso, facilita um pouco a nossa disposição e o nosso ânimo em lutar contra o pecado, lutar contra as nossas fraquezas, buscar uma vida santa, porque nós entendemos que ela não é um fim em si mesmo. Mas quanto mais santo nós formos, quanto mais vencedores sobre o pecado nós formos, quanto mais despidos do velho homem nós estivermos, mais próximos do Senhor e uma comunhão melhor com o Senhor nós teremos. Então hoje eu gostaria que nós entendêssemos um pouco disso, de que a busca da santidade, na verdade, é uma busca por comunhão com Deus. Ou, se podemos falar de outra maneira, buscar uma comunhão maior com Deus, estar mais próximos, sermos mais íntimos do Senhor, é a mesma coisa que buscar uma vida santa. O resultado, o caminho é o mesmo e o resultado é o mesmo. Então, em primeiro lugar, nesse objetivo, eu gostaria que nós pensássemos em duas palavras que falam muito a respeito da nossa vida com Cristo, que são união e comunhão. Essas duas palavras, elas são parecidas, elas são correlatas, elas são interdependentes quando nós pensamos no nosso relacionamento com Cristo, mas elas não são a mesma coisa. Uma coisa é estarmos unidos a Cristo. Outra coisa é nós termos comunhão com Cristo. E existe uma analogia que facilita muito nós entendermos essa questão, e pelo menos aqui os casados vão entender muito rapidamente qual é essa diferença. Uma coisa é o homem estar ligado à mulher, unido à mulher pelo matrimônio, pelo compromisso do casamento. Existe a união e pronto. Quando vai no cartório, casa, assina os papéis, não existe meio casado. Não existe alguém que está parcialmente casado. Ou é casado ou não é. Então, o casamento, ele é uma união. Todo casamento é uma união. No entanto, nem todo casamento onde há essa união, há comunhão. Entenderam como são coisas diferentes? Uma coisa é um laço oficial que une um homem e uma mulher no casamento. Outra coisa é a manutenção da comunhão entre homem e mulher. Então tem épocas que o casamento tem menos comunhão, épocas que o casamento tem maior comunhão. Tem épocas em que tem casamentos que não existe praticamente nenhuma comunhão, tem casamentos que existem muita comunhão. Então a comunhão, ela é diferente da união, mas ela é um resultado da união. Quando nós levamos isso para o nosso relacionamento com Cristo, nós entendemos que existem também essas duas questões. Existe a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo, ela é feita por meio da fé. Quando nós cremos em Jesus, nós somos unidos pelo Senhor. Ela é efetuada de uma vez por todas. A nossa união com Cristo, ela não é um processo em que nós vamos nos tornando unidos a Cristo. No momento da nossa conversão, nós nos tornamos unidos a Ele e pronto. É um ato feito de uma vez por todas. E a nossa união com Cristo, ela tem o caráter irrevogável. Cristo, enquanto marido da igreja, esse não é um matrimônio no qual existe a possibilidade de divórcio. Principalmente por causa do cabeça, que é Cristo, que não se separa da sua igreja. Então, a nossa união com Cristo, ela é pela fé, ela é de uma vez por todas e ela é irrevogável. Então, nesse sentido, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo nos une a Ele. No entanto, a comunhão com Jesus, ela é diferente. A comunhão com o Senhor é uma realidade desenvolvida a partir da nossa união. Então, para começar, quem não é unido a Cristo pela fé, não tem comunhão com o Senhor, nem com o Filho, nem com o Pai. Quem não crê em Jesus não tem nenhum tipo de comunhão com Deus, porque não está ligado a Deus pela aliança. Mas, uma vez que estamos unidos a Cristo, nós temos comunhão com Ele. Se a união é o princípio dessa comunhão, da nossa união com Cristo, a comunhão é o desenvolvimento de um relacionamento com Cristo.
Então, falar de comunhão com Cristo significa à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Cristo. E nós observamos isso na nossa vida cristã, porque o normal ou o que acontece na nossa vida de ideal é que nós vamos crescendo na comunhão com o Senhor à medida que nós nos convertemos e vamos crescendo na fé. A nossa união permanece a mesma, indissolúvel, mas a nossa comunhão com Cristo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai aumentando. Então, união e comunhão, coisas diferentes, mas que estão interligadas na nossa vida com Cristo. União de uma vez por todas, mas a comunhão é algo que nós vamos desenvolvendo. Mas o que é comunhão? É uma daquelas palavras que nós estamos muito acostumados a ouvir e falar. E a gente até entende quando fala. Comunhão com Cristo, a gente entende. Mas o que significa comunhão? Como que os irmãos definiriam comunhão? Seja aqui em qualquer aspecto, seja nossa com Deus ou uns com os outros. O que significa comunhão? Uma união comum. É isso que você falou? União comum? Ah, tá. Algo que é comum a todos. Como que nós poderíamos ainda definir comunhão? O que significa falar que nós temos comunhão com Deus? Uhum. Sim. Ah, entendi. Sim, exatamente. Você está querendo dizer que o momento da ceia é chamado de comunhão. Exatamente. E tem tudo a ver aqui o porquê que esse momento da ceia é chamado de comunhão. O Israel, por exemplo, falou de ter as coisas em comum. Quando nós participamos da ceia, o que nós temos em comum? A fé em Cristo. Nós temos em comum o Espírito Santo. Nós temos em comum o Salvador e o nosso mediador. Nós temos em comum a nossa confissão de fé. Nós temos em comum a nossa esperança e confiança na palavra. Então, olha só, quando nós estamos participando na comunhão, não são pessoas que têm vidas totalmente diferentes que estão participando do pão e do cálice. São pessoas que têm a mesma confiança em Cristo. Pessoas diferentes, vidas diferentes, mas que em relação a Cristo estão unidas, têm algo em comum. Oi? Professa a mesma fé. Todos os crentes. Sim, sim, porque apesar de que algumas igrejas trabalham a ceia nessa questão diferente, né? Algumas igrejas tratam a ceia fechada até, tem um dia só para isso, porque são só os membros daquela comunidade. E fazem isso, em grande parte, pelo zelo de não servir a ceia para alguém que eles não conhecem, né? Mas nós entendemos que membros de outras igrejas podem participar, porque são nossos irmãos em Cristo também. Nós podemos ter diferenças doutrinárias secundárias, mas aquilo que é principal, a fé, nós estamos juntos, né? Somos irmãos. Então, comunhão significa ter alguma coisa em comum, partilhar alguma coisa. Então, quando nós falamos que nós temos comunhão entre nós, irmãos, em Cristo, nós compartilhamos a nossa vida em Cristo, nós compartilhamos a nossa luta contra o pecado, nós compartilhamos o nosso sofrimento por causa do Evangelho. Então, nós temos comunhão. Nós temos comunhão no trabalho do Evangelho, na pregação. É interessante que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala assim: vocês foram meus cooperadores na Macedônia. E essa palavra que ele usa, cooperadores, é a palavra que tem a mesma raiz da palavra comunhão. Então, o que Paulo estava querendo dizer? Olha, quando vocês me ofertaram para eu ir para a Macedônia pregar o Evangelho, é como se aquela obra, aliás, não é como, né? Aquela obra lá era tanto minha quanto de vocês. Ou seja, eles estavam em comunhão na pregação do Evangelho. E quando nós pensamos em comunhão com Cristo, significa a mesma coisa. Nós temos coisas em comum. Nós temos aspectos da nossa vida e da vida de Cristo que são comuns. Vamos voltar aqui à analogia do casamento. À medida que o casamento vai avançando no passar dos anos, principalmente um casamento cristão, saudável, em que os laços vão se fortalecendo,
o que acontece no casamento é a comunhão, não só por dividir a mesma casa, não só por terem os mesmos filhos, mas porque a vida passa a ser comum, né? Num casamento saudável, homem não pensa de maneira independente o que ele vai fazer da vida dele, e mulher não pensa de maneira independente o que ela vai fazer da vida dela. Mas o pensamento, o propósito, a vida do lar, ela é comum. Então isso é comunhão. Quando nós pensamos em comunhão com Cristo, nós estamos pensando em participar das coisas que são comuns a Cristo e Ele participar da nossa vida. Então, quanto mais nós crescemos na comunhão com Cristo, mais nós vamos tendo a mente de Cristo, como Paulo vai dizer, se eu não me engano, em Colossenses. O que é ter a mente de Cristo? Desejar as coisas que Cristo deseja, se agradar das coisas que Cristo se agrada, se desagradar das coisas que Cristo se desagrada, ter o propósito coincidente com o propósito de Deus, viver uma vida como Cristo viveu. Então, ter comunhão com Cristo é viver de fato sendo um com Cristo. Porque na nossa vida, irmãos, cristã, muitas vezes nós não vivemos em união com Cristo, nesse sentido, em comunhão com Cristo. O propósito de Deus está numa direção e nós estamos em outra, completamente diferente. A vontade de Deus vai numa direção e a Bíblia aponta numa direção, mas a nossa vontade vai em outra direção. Então, à medida que nós vamos tendo mais comunhão com Cristo, nós vamos partilhando mais da mente de Cristo, nós vamos sendo mais parecidos com Cristo e nós vamos vivendo de maneira mais parecida com o que Cristo viveu. Então, essa comunhão é um relacionamento que nós temos com Cristo. Que à medida que nós vamos crescendo nesse relacionamento, nós vamos tendo mais coisas em comum com Cristo. Eu acho muito interessante, eu já tem um tempo que eu lembro dessa história, mas eu não pesquisei o missionário a respeito de quem eu ouvi essa história. Não sei se é David Livingstone ou se é aquele que foi lá para... fugiu o nome aqui agora. Um missionário famoso aí, que ele foi, pregou, mas ele não só pregou o evangelho, ele fazia assim um trabalho social, ajudava o pessoal na saúde, porque ele era Hudson Taylor, porque ele, não sei se era médico, sei lá, conhecia. Eu sei que ele era uma pessoa muito boa, além de pregar o evangelho, era uma pessoa muito boa, ajudava, amava os outros e tal. Morreu, passou um tempo ou foi embora, e quando chegou outro missionário de outro lugar pregando a respeito de Jesus, algumas pessoas daquele lugar falavam assim, mas esse homem já pisou por aqui. Você está falando que esse homem faz o bem, ama, não tal, ele age assim, mas esse homem já passou e tal, ligando a pessoa de Cristo a esse homem. Então é claro que de uma maneira menor do que isso, à medida que a nossa comunhão com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo vai se desenvolvendo e amadurecendo, nós vamos nos parecendo mais com Cristo. Nós não podemos nos separar dessa união, que é de uma vez por todas, mas nessa união e por causa dela, nós vamos crescendo na nossa comunhão. Entretanto, irmãos, essa comunhão, ela pode ser fraca ou forte, ela pode ser prazerosa ou detestável a nós, dependendo de como nós enxergamos a nossa comunhão com Cristo, dependendo de como nós desenvolvemos a nossa comunhão com Cristo. Então, podemos até mesmo estar unidos a Cristo. Voltando aqui à analogia do matrimônio. Tem gente que permanece com o seu matrimônio só porque tem que permanecer mesmo, mas não existe nenhuma comunhão mais. E assim pode acontecer entre nós e Cristo. Talvez nós estejamos unidos a Cristo, mas não temos prazer. Mas não temos prazer na vida cristã. Não temos prazer em ser parecidos com Jesus. Então, nós precisamos entender que a comunhão com o Senhor deve ser mantida para que nós cresçamos em santidade. Agora, o que comunhão tem a ver com santidade? Afinal de contas, o tema maior do estudo aqui da série é santidade. O que essa comunhão com Cristo tem a ver com santidade? Aí nós vamos usar outras duas palavras. Primeiro nós vimos união e comunhão. Outras duas palavras que nós precisamos pensar e entender é permanecer e obedecer.
permanecer e obedecer. E nós vamos entender o que comunhão tem a ver com santidade. Algumas vezes Jesus fala sobre permanecer nele. Nós vamos ler até aqui um texto lá em João 15, onde Jesus fala sobre isso. Ele fala, aliás, várias vezes, permanecei em mim, permanecei em mim. E quando Jesus fala de permanecer nele, principalmente em João capítulo 15, ele não está falando necessariamente da união com ele, como se a união pudesse ser rompida, como se aquele que é salvo pudesse perder a sua salvação. Mas ele está falando justamente dessa comunhão, desse crescimento em comunhão. Então, permanecer em Cristo significa crescer na comunhão com Ele. Como que isso funciona? Vamos abrir lá em João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto, mas o que nós vamos ver aqui é que esse crescimento em comunhão é resultado de algo que Jesus fala aqui: nós permanecermos nele e ele em nós. Como Cristo permanece em nós? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, uma habitação que também é permanente. A habitação do Espírito em nós, ela não é transitória, ela não tem um tempo, um prazo de validade, mas a habitação do Espírito em nós, ela é permanente. Isso é Cristo habitando em nós. Mas nós habitando em Cristo, nós permanecendo em Cristo, o que significa? Obediência. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, a palavra de Deus, nós estamos permanecendo em Cristo. Então, João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11, diz o seguinte: Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, aqui o Senhor Jesus fala algumas coisas sobre permanecermos nele. No versículo 4, por exemplo, ele diz que o cristão deve permanecer nele e ele permanecer no cristão. Como eu já falei anteriormente, ele permanece em nós por meio do seu Espírito e o crente permanece nele por meio da obediência. No versículo 5, Jesus vai dizer, ele se identifica com a videira, da qual os frutos vêm, ou seja, os frutos de uma vida cristã, e esses frutos não está falando, às vezes nós pensamos em frutos no sentido assim de resultado da evangelização, mas quando nós estamos pensando em frutos nesse aspecto, é o desenvolvimento da vida cristã. Fruto aqui é isso, fruto
nós percebermos em nós mesmos o resultado do Evangelho. Então eu me vejo uma pessoa transformada, eu vou me vendo, se eu era uma pessoa muito irada, eu me vejo uma pessoa mais tranquila, se eu era uma pessoa impura, eu me vejo uma pessoa agora mais santa, se eu era uma pessoa orgulhosa, eu me vejo agora mais humilde, se eu era uma pessoa avarenta, eu me vejo agora uma pessoa mais liberal financeiramente. Então, o fruto de nós estarmos unidos a Cristo é justamente a transformação do Evangelho em nós. E a transformação do Evangelho, a transformação que o Evangelho faz em nós, é o que nós chamamos de processo de santificação. Ou seja, esses frutos acontecem em nós uma vez que nós permanecemos em Cristo. Agora, olha o que ele fala do versículo 9 até o versículo 11. No versículo 9, ele fala que é necessário permanecer no amor dele. Para nós, já te passo a palavra. Para nós termos esses frutos, uma vida cristã desenvolvida, é necessário permanecermos no seu amor. No versículo 10, ele vai dizer como nós permanecemos no amor. Nós permanecemos no amor por meio da obediência. E no versículo 11 vai falar do resultado dessa permanência na obediência, uma alegria completa no Senhor. Então, olha só, irmãos, puxando o que eu falei lá na introdução do nosso estudo. Às vezes nós podemos ver a busca de uma vida santa como um fim em si mesma. Só que se nós enxergarmos a busca de uma vida santa como um fim em si mesma, nós podemos nos frustrar, desanimar, nos indispor com isso. Agora, se nós entendermos que a busca pela santidade é uma busca por comunhão com Deus, uma busca por estarmos unidos a Cristo, uma comunhão maior e uma alegria verdadeira, nós vamos entender que a santidade é só um meio para nós encontrarmos essa comunhão com Deus. Então, para termos esse fruto de santidade na nossa vida, é necessário permanecer no amor do Senhor. Permanecemos no amor do Senhor por meio da obediência. E permanecendo na obediência, nós encontramos a alegria verdadeira. Diga. Você fala que a gente não permanece unido a Cristo? Sim. Sim. Bom, eu vou partir aqui do pressuposto de alguém que de fato está unido a Cristo. Creu em Jesus, foi salvo e foi unido a Ele. A primeira coisa que nós precisamos... Não, isso. Pecador aí é o geral, é o que nós temos em comunhão maior, talvez, em comum entre nós, é que nós somos pecadores, né? Mas tomando como pressuposto que você está usando o exemplo de alguém que é salvo mesmo, o versículo 6 fala de um ramo secar, né, jogado no fogo. Se alguém é salvo de fato, a união com Cristo ela é irrevogável. Irrevogável. A pessoa não deixa de ser salva. A pessoa não perde a salvação. Não existe uma união com Cristo que é desfeita. Isso não existe. Então a gente tem que entender o que o texto está dizendo, tomando isso como base, como pressuposto. Para entender isso aqui, o que significa isso? Alguém que não der fruto ser lançado no fogo e tal, sabendo que o fogo aqui, Jesus está fazendo uma analogia. Ele não está falando de inferno aqui, ele está pensando numa figueira. Ó, a figueira, que esse ramo aqui está seco, ele corta e joga no fogo. Mas essa analogia não está falando necessariamente de perdição. Para entender um pouco melhor, ajuda nós a entendermos, nós lembrarmos de um texto que Paulo fala em 1 Coríntios. Paulo fala assim, que ele faz uma analogia também. Existem aqueles que têm as suas obras feitas de ouro, prata e bronze. Existem outros, e ele está falando nos dois casos de crentes. Ele vai dizer o seguinte, tem outros que as suas obras são de madeira, palha e feno. Então, quando o ouro, a prata e o bronze passam pelo fogo, eles continuam intactos. Quando a palha, a madeira e o feno passam pelo fogo, eles queimam.
Entendeu? Eles destroem. Então Paulo ali está dizendo que as obras, elas serão pesadas pelo Senhor, não necessariamente para condenação. Entendeu? Mas ele vai prestar contas. Nós prestaremos contas diante do Senhor. Então, no caso que você está falando, usando o exemplo de alguém que é cristão, mas leva a vida cristã e até mesmo a comunhão da igreja, com a igreja de qualquer forma. Haverá contas a pagar diante do Senhor. Nós vamos prestar contas a pagar, talvez não é o melhor termo, mas nós vamos prestar contas diante do Senhor. Nós vamos falar com Ele o que nós fizemos enquanto salvos. Então é nesse sentido que esse texto específico está falando. Porque se nós entendemos que está falando aqui de perdição, então nós teríamos que dizer que alguém que está unido a Cristo pode sair dessa união. Alguém que é a habitação do Espírito pode deixar de ser a habitação do Espírito, o que nós sabemos que não acontece. Entendeu? Fome, nudez, perigo ou espada. Então, ali está dizendo que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo. Nem o nosso próprio pecado pode nos separar do amor de Cristo. Se a nossa salvação estivesse baseada na nossa santidade, nós poderíamos perder a salvação. Aliás, nós perderíamos, com toda certeza, todos nós. Mas ela está baseada na santidade de Cristo. Como Cristo não deixa de ser santo, ou como Ele não decresce da sua santidade, a nossa salvação está segura, porque depende dele enquanto nosso mediador, entendeu? Então essa união com Cristo ela não é desfeita. Nós podemos ter uma vida cristã aquém do que poderíamos. Nós podemos ter menos comunhão com Deus do que poderíamos. E sofremos as consequências disso. Exemplo. 2 de nós podemos passar por uma enfermidade muito grave. Quem tem uma comunhão maior com Deus, passa por ela de uma determinada maneira. Quem tem menos comunhão com Deus, passa com maior sofrimento. Menos esperança, menos confiança no Senhor, menos entendimento daquilo que está acontecendo, entendeu? Alguém que passa por um problema financeiro muito grave, assim, quebrado, falido, se está unido a Cristo, tem comunhão com Cristo, ele tem confiança no Senhor para passar por aquilo. Alguém que não tem uma comunhão muito estreita vai sofrer com aquilo. E assim vai, problema na família, problema com o filho, problema no casamento, problema com a igreja. Por que quando existe um problema na igreja, vou usar aqui um pastor faz algo muito grave na igreja, por que tem crentes sinceros, crentes verdadeiros, que saem da igreja por causa do pastor e crentes que permanecem na igreja apesar do pastor? Porque quando há uma comunhão com Deus, uma comunhão com Cristo mais próxima, há um entendimento maior do pecado do homem, mas também da necessidade da comunhão e tudo. Quando a comunhão com Cristo ela é mais frágil, essas coisas enfraquecem mais a pessoa, entendeu? Isso não significa que alguém deixa de ser salvo, mas a falta de comunhão com Cristo, a falta de frutos da vida cristã, vai levá-lo a uma vida infeliz. É o que Jesus está dizendo aqui, que somente quando nós apresentamos esses frutos do Evangelho em nós, por meio da obediência à palavra, é que nós encontramos alegria. Eu não sei se os irmãos já passaram, creio que todos aqui já passaram. Sabe quando a gente é criança ou adolescente e a gente faz uma coisa errada e mesmo sem o pai e a mãe descobrir, a gente fica triste? A gente fica pesaroso, a consciência não deixa a gente em paz, a gente não tem alegria. É a mesma coisa quando nós estamos vivendo uma vida aquém do Evangelho. Eu posso até ser salvo, mas eu não tenho alegria, entendeu? É por isso que Davi, na oração que ele faz a Deus, depois do pecado, ele pede o quê? Restitui-me a alegria da salvação. Ele não pede a salvação de volta, porque ele não perdeu, mas ele não tinha alegria em ser servo de Deus mais, por causa do pecado, entendeu? Isso é a comunhão com Deus que nos dá. Pode falar. Sim. A pessoa sai da igreja, mas é certo. Não. Não é certo, não. Eu quis comparar assim, alguém que tem um entendimento, uma maturidade cristã maior e alguém que tem uma maturidade cristã menor, né? Mas que é errado. Não, então, vou explicar de novo. Vou usar um exemplo aqui. Vou usar um exemplo verdadeiro, que é notório, né?
Na década de 90, lá para 95, 96, muita gente saiu da IPB, saiu da igreja. Muita gente. Quando o Caio Fábio saiu da igreja. Entendeu? Quando ele saiu da igreja, largou o ministério, largou a igreja, tudo. Muita gente saiu da igreja, abandonou a igreja. Isso é o quê? É uma pessoa que é muito imatura na fé. Alguns nem crente eram. Mas eu não posso dizer que todos não eram crente. Mas era uma pessoa imatura na fé. Por quê? Porque colocava sua esperança numa pessoa. Entendeu? Isso. Entendeu? Então isso é o correto a fazer? Não. Isso é sinal de quê? De imaturidade na fé. Agora, vamos supor que eu desse um problema moral grave aqui na igreja. Os crentes têm que ter maturidade para entender que o pastor passa e a igreja permanece, né? E o evangelho permanece e a comunhão dos irmãos permanece. Isso é sinal de quê? Maturidade na fé, né? Então, isso como que nós alcançamos isso? À medida que nós permanecemos em Cristo. Como que nós permanecemos em Cristo? Por meio da palavra, obedecendo ao Senhor. Quanto mais obedecemos, mais permanecemos nele, mais amadurecemos, mostramos os frutos do evangelho em nós e encontramos alegria verdadeira no evangelho. Então, a comunhão com Cristo se dá por meio da santidade. E a santidade é encontrada onde? Na obediência. Então, como que o nosso estudo aqui é uma vida santa, né? Aonde que eu encontro então o caminho para uma vida santa? Na obediência à palavra do Senhor. E qual é o resultado de obedecer ao Senhor? Eu permaneço em Cristo e eu tenho comunhão com Ele. E o resultado disso será uma vida santa. O resultado disso será crescer em santidade. É por isso que no início eu falei que mais do que buscar a santidade como um objeto, nós precisamos procurar Cristo como o nosso Senhor, porque procurando a Ele, o caminho será o crescimento numa vida santa, o crescimento em santidade. Então, santidade, se santidade é se tornar mais parecido com Cristo, o que é necessário? 1 João vai nos dizer, lá em 1 João 2,6, andar como Ele andou. 1 João 3,6 também vai nos dizer que nós fazemos isso como? Deixando o pecado. 1 João 3,24 vai dizer que nós fazemos isso como? Permanecendo em Deus. Então, voltando aqui do início, nós somos unidos a Cristo pela fé e um resultado da união com Cristo é termos comunhão com Ele. Nós temos comunhão com Ele permanecendo nele por meio da obediência à palavra. E quais são os meios que Deus nos deu, então, para nós crescermos nessa comunhão? Já que comunhão com Cristo é um relacionamento onde nós vamos nos tornando mais íntimos dele, mais próximos a ele, vamos tendo uma vida e um caráter mais comuns a Cristo. Quais meios que Deus nos deu para isso? O primeiro meio que nós temos, tem aqui 4 práticas básicas que todo cristão deve perseguir para encontrar essa comunhão com Cristo e, consequentemente, a santidade. A primeira delas é a comunhão com Deus por meio da oração. A oração ela foi algo que o próprio Senhor Jesus valorizou muito. Quando nós observamos os evangelhos, momentos cruciais do ministério de Jesus eram precedidos de muita oração. Às vezes de passar noite orando, madrugada orando, às vezes deixar os discípulos irem embora e ele permanecer orando. Então, quando nós vamos lá em Marcos, capítulo 1, tem uma correia aí precisando trocar, né? Hã? Ah, é? Marcos, capítulo 1. Bom saber quanto for a minha, né? Marcos 1,35 vai falar de Jesus se retirando para orar, em meio a muitas curas e muito ensino que ele está fazendo. Então diz assim, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Então, só um exemplo, né, de que a oração era uma prioridade para Jesus. Uma vida de oração era prioridade. Em Mateus 6, né, que é o Sermão do Monte, nós vemos Jesus ensinando a orar. E quando Jesus ensina a orar, não é só nas palavras ali do Pai Nosso,
Mas antes do Pai Nosso, ele ensina a postura, o que é uma oração, a questão da intimidade com Deus, a questão de estar próximo somente diante do Senhor, aquele ensino do Senhor. Além disso, a Bíblia nos ensina a orar com dedicação, sermos dedicados na comunhão com o Senhor e orar continuamente. Eu não vou aprofundar muito aqui nessa questão da oração, porque é o tema da nossa escola dominical domingo. Então, a pergunta 98 do Breve Catecismo nos pergunta o que é oração. Então, nós vamos responder de maneira mais aprofundada. Mas a oração, que é algo ao mesmo tempo simples e complexo, é algo que fortalece a nossa comunhão com o Senhor. Algo que, de fato, nos ajuda a crescer espiritualmente. É a oração. Em segundo lugar, Sim? Pode falar. Tira a coisa. Como não ser uma vã repetição? Bom, a Bíblia, quando fala de vã repetição, ela não fala de orar pelas mesmas coisas, né? Na minha família tem gente que ora há 30 anos pela conversão dos irmãos. Isso não é uma vã repetição. Isso é uma repetição legítima, né? Então, quando Jesus fala de vã repetição, ele está falando daquele tipo de repetição de reza, entendeu? A oração se torna um mantra místico, que só de você repetir tem poder. É claro que nós fazemos isso na nossa oração também, para a gente ser bem sincero. Às vezes, no finalzinho da oração, a gente lembra da confissão de pecados. Senhor, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Isso é uma repetição que às vezes nós não estamos com o coração naquilo. Mas enfim, não é necessariamente isso. Mas a vã repetição que a Bíblia fala, são palavras ditas que não passam pela mente. Entendeu? Eu não estou sabendo o que eu estou falando, nem por que eu estou falando, nem onde eu quero chegar com aquilo. Eu pego uma oração qualquer, um texto qualquer, vou repetindo, como um mantra, né? A gente vê aí as religiões orientais têm muito disso, né? De uma repetição frenética e em alguns casos até leva a pessoa a algum êxtase, alguma coisa assim, pelo muito repetir. É disso que Jesus está falando agora. Não significa pedir sempre pela mesma coisa. Aliás, existem coisas que o próprio Senhor Jesus nos incentiva a pedir até a gente receber. Lá em Lucas, né, ele conta a parábola do juiz, né, que a mulher ficava pedindo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz fala assim, olha, eu nem temo a Deus, mas essa mulher está me importunando tanto que eu vou julgar a causa dela. E ele fala, olha, se um homem ímpio faz isso, que dirá mais Deus, que ama os seus filhos e tal. Então, é um incentivo à oração. Então, orar pela mesma coisa repetidamente não significa essa vã repetição. A vã repetição é quando nós usamos da oração como algo mecânico, algo místico, né? Que só por repetir alguma coisa teria algum poder. Então, nós temos também, além da oração, nós temos comunhão pela palavra de Deus. É muito comum nós usarmos o termo, e é correto, né? Que na oração nós falamos com o Senhor e pela palavra Ele fala conosco. Não é que na oração o Senhor não nos abençoe, porque só nós estamos falando, e nem que na palavra nós somos totalmente passíveis, né? Mas na oração o Senhor nos abençoa com a presença do Espírito, com a comunhão que Ele nos dá, e na palavra também nós respondemos em contrição, quando nós vemos na palavra que nós somos pecadores, nós respondemos em confiança quando nós vemos as promessas do Senhor na palavra, e nós respondemos também em obediência. Então a oração e a palavra são ferramentas muito úteis, as mais úteis, para a nossa comunhão com o Senhor, para a nossa edificação e para o nosso crescimento. É interessante que às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não vemos crescimento algum espiritual. Parece que a vida não sai do lugar, a vida cristã. A gente sempre é tentado pelos mesmos pecados, a gente sempre perde para os mesmos pecados, a gente sempre fala as mesmas coisas, parece que a gente não ama mais os irmãos do que assim, a gente nunca cresce no relacionamento com os irmãos, a igreja nunca é vista como algo de fato necessário. Só que quando nós vamos ver, a gente não lê a Bíblia, lê no sentido para também aprender, a gente não tem vida de oração,
aí não cresce mesmo não. Aí a vida cristã vai ficar estagnada. Então nós precisamos fazer uso da oração e da palavra. Lá em João, no capítulo 16, capítulo 14, nós temos o capítulo 15 antes, mas João capítulo 14, lá no versículo 16, João 14, 16 diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora olha o 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então olha só, lá no 16 Jesus está falando assim, olha, o Espírito Santo, que aqui o Consolador ele está falando do Espírito, o Espírito Santo eu vou pedir ao Pai e ele vai enviar o Espírito ao coração de vocês. Mas no versículo 23, essa habitação do Espírito, ela é fomentada por meio da palavra. À medida que nós nos enchemos da palavra, nós nos enchemos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo não é ter mais ou menos a habitação do Espírito Santo em nós, mas é estarmos debaixo da influência do Espírito Santo mais ou menos. É por isso que em alguns momentos a Bíblia vai dizer assim: e Pedro, cheio do Espírito Santo, não significa que ele vivia meio vazio do Espírito Santo, em alguns momentos ele ficava cheio. Ele era a habitação do Espírito Santo, ele era crente. Mas em alguns momentos ele estava debaixo de uma influência maior do Espírito Santo. Então isso significa se encher da palavra e se encher do Espírito Santo. Então nós temos comunhão pela oração, comunhão pela palavra e comunhão pela comunhão. O que eu quero dizer com isso é que nós temos comunhão com Deus, ou crescemos em comunhão com Deus por meio da comunhão uns com os outros. A comunhão com os irmãos em Cristo. Irmãos, é um fato bíblico, ainda que negado por muitos, mas é um fato bíblico, é verdade absoluta, que a comunhão dos santos, a comunhão dos crentes, é imprescindível para a nossa saúde espiritual. Imprescindível. Não existe um crente, eu nunca conheci, não sei se os irmãos vão afirmar que já conheceram. Se alguém falar assim, eu já conheci, eu duvido. Se fosse em outra época, eu diria assim, eu truco. Mas não existe um crente saudável, crescente na vida espiritual, amadurecendo, fora da comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo. Não existe, irmãos, não existe. E olha, eu conheço, aliás, crentes que moram em lugares que não tem uma igreja presbiteriana. Eu conheço irmãos que moram em lugares que não tem uma igreja mais ou menos reformada. Eu conheço irmãos que moram em lugares que tem só igreja pentecostal. Mas que, em nome da comunhão com os crentes, frequentam essas igrejas. Na ausência de igrejas em que o ensino da palavra é melhor, mas em nome de não perder a comunhão com outros crentes, eles frequentam essas igrejas. Então, a comunhão dos santos é imprescindível para a saúde espiritual. Pode falar. O pastor falou que eles poderiam semear na casa separada, cada um na sua casa. Sim. Exatamente. Justamente em comunhão, né? Mas eu já vi gente assim. Sim. Ceiar, eu já vi isso, eu já vi pessoas que têm esse hábito de ceiar a família ali. Não quer ir na igreja, não é nem por impossibilidade. Uma coisa é você morar num lugar que não tem igreja, isso é uma coisa. Outra coisa é você não querer. Eu conheço, né, pessoas que, em casa ali, parte o pão, vinho, ora, tal, como se isso fosse ceia. É falta de compreensão. Aliás, é até o próximo ponto que eu ia falar, que é da comunhão
da ceia, mas vamos até adiantar, não tem problema não. É falta de compreensão de duas coisas. Primeiro, é falta de compreensão da ceia, porque a ceia, ela justamente simboliza que nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi partido simbolicamente por ele no pão para mostrar que aqueles que tomam parte no corpo formam o corpo de Cristo. Então, falta o entendimento desse aspecto da ceia. E falta o entendimento também do que significa comunhão. Porque se nós participamos da ceia juntos, justamente porque aquilo ali nós temos em comum. Agora, eu não posso dizer que o meu irmão que está na igreja, frequentando a igreja, que eu tenho a mesma fé que ele. Não tem. Não é a mesma fé. Entendeu? Porque é muito diferente um crente que acha que o corpo de Cristo é importante e outro que não acha, né? Então, a comunhão dos santos é imprescindível para o crescimento espiritual, imprescindível para a comunhão com o próprio Cristo. Eu não canso de repetir aqui na igreja, João 13:35. E assim saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, aliás, Atos 2 vai dizer que a igreja contava com a simpatia de todos, não era porque eles amavam os ímpios, é porque eles amavam entre si. Eles estavam de casa em casa partindo pão, fazendo na adoração, eles estavam juntos em comunhão sempre, e isso fazia com que os ímpios, os gentios, fossem simpáticos aos cristãos, pelo relacionamento que eles tinham. Tiago vai dizer que o crente que dá preferência ao ímpio, ao irmão na fé, é pior do que o ímpio. Então a comunhão, ela é fundamental para nós. Irmãos, não interessa se igreja é difícil, porque é mesmo. Se igreja tem gente falsa, igual todo mundo fala, né? Ah, a igreja tem gente falsa, é melhor aqui do que lá fora. Lá fora é muito pior. Aqui a gente é falso, mas a gente sabe que é e tenta consertar, né? Lá não, lá o povo é falso e acha que tá bom e é daí para pior. Então, é imprescindível. Eu separei duas frases aqui. Uma é do Kevin DeYoung, o autor do livro. Ele diz assim: a pessoa que tenta viver o cristianismo sem igreja está dando um tiro no próprio pé, dando um tiro na perna de seus filhos e dando um tiro no coração de seus netos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a pessoa que abandona a igreja, ela pode até ser salva. Assim, ela pode até conhecer o evangelho, mas por imaturidade ela abandona. Porém, o filho, ela não sabe se ele é salvo. Ela não sabe se ele vai conhecer o evangelho. Então ela está dando um tiro na perna dele, ele vai caminhar com dificuldade. Agora o neto, nem conhecimento do evangelho vai ter. Ele está matando a fé do neto. Então é muito sério essa questão da comunhão entre os irmãos. E uma frase de um outro autor, tem até alguns livros escritos junto com o Kevin DeYoung, que é o Greg Gilbert. Ele diz num livro dele: é impossível amar o noivo e desprezar a noiva. É impossível amar a Cristo e desprezar a igreja, né? Supondo aqui que eu fosse muito amigo do Davi, e se eu de fato sou amigo do Davi e amo Davi como irmão em Cristo, mesmo se eu não conhecesse a Bia ou tivesse algum problema com ela, eu deveria respeitá-la, eu deveria amá-la em Cristo, porque é a namorada do Davi. Ou o Anderson, se eu sou amigo do Anderson, irmão em Cristo no Anderson, amo ele, e mesmo que eu tivesse alguma coisa contra a Eliane, por amor ao Anderson, eu deveria amar a Eliane também. Não é o que a Bíblia nos ensina? Pois bem, agora, tem gente que ama a Cristo e odeia a igreja. Isso não é possível. Isso não é um amor a Cristo verdadeiro. Porque se Cristo morreu pela igreja, se Ele deu a vida por ela, não tem como eu amar a Cristo e desprezar a igreja. Eu preciso amar a igreja. Então, é uma maneira de nós termos comunhão com o Senhor também. E por fim, nós até adiantamos aqui, a ceia do Senhor. A ceia é um meio de graça que o Senhor nos dá, um sacramento, onde nos lembra pela palavra, pelos elementos e pelo Espírito, aquilo que Cristo fez por nós, o preço que foi pago para que nós fôssemos santos. Então, se nós desejamos ter comunhão com Deus e crescer numa vida santa, no momento em que nós participamos da ceia, nós vamos entender, nós vamos ver uma pregação visível do Evangelho de que para que nós fôssemos santos, foi necessário que Cristo morresse.
Foi necessário para que nós fôssemos purificados, que o sangue dele fosse derramado. Então a ceia e tudo que ela representa, tanto visualmente quanto espiritualmente, também aumenta a nossa comunhão com o Senhor. Então, irmãos, essas 4 práticas, né, oração, palavra, comunhão e ceia, vão fomentar o nosso crescimento espiritual, vão fomentar a nossa comunhão com Deus. Nós vamos estar mais próximos do Senhor. Nós vamos estar, igual o salmista fala, né, que a intimidade do Senhor é para os que o buscam. Ou seja, quanto mais nós buscamos estar próximos do Senhor, desejando o Senhor, desejando a comunhão com o Senhor, conhecer mais ao Senhor, mais nós vamos alcançar essas coisas, e alcançando essas coisas, mais nós vamos crescer em santidade. Então, meus irmãos, o objetivo do nosso estudo nessa noite é entender que santidade e comunhão, elas caminham juntas. Eu não busco santidade, ou eu não posso buscar a santidade como se fosse uma coisa separada de Cristo. Buscar a santidade é buscar o próprio Cristo, é buscar comunhão com Ele, viver com Ele, ter a mente moldada por Ele, o caráter moldado por Ele, apresentar esses frutos do Evangelho, ou seja, o resultado do Evangelho na nossa vida, conhecendo a palavra, tendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com os irmãos, abandonando o pecado. Assim nós vamos nos aproximando do Senhor, e nos aproximando do Senhor nós vamos nos parecendo mais com Jesus, e nos parecer mais com Jesus significa ser mais santos e caminhar mais em santidade. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nessa busca, né? Que seja para nós uma busca incessante em parecermos mais com o Senhor e vivermos para a glória dele. Lembrando que é só esse caminho que no final tem alegria verdadeira, tem uma vida digna de ser vivida. É só esse caminho. Os outros caminhos, no trajeto até tem promessa de alegria, até tem a placa, né? Alegria, tá tantos quilômetros, mas é mentira. A alegria não está lá, não. É o caminho de nós buscarmos ao Senhor e buscarmos comunhão com Ele, que de fato existe alegria no final desse trajeto. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário antes de nós orarmos? Tá. Nós vamos lembrar dela nas orações. Então vamos orar para nós encerrarmos o nosso estudo. Vamos colocar de pé. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa noite, louvamos ao Senhor por esse tempo que nós passamos, pelo assunto, ó Pai, que nós tratamos aqui nessa noite, tão útil e tão necessário, tão urgente para nós, ó Deus, para que nós entendamos, ó Pai, que buscar uma vida santa nada mais é do que querer estar mais próximo do Senhor. Ter uma vida que agrade mais ao Senhor, viver em comunhão com o Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós vivemos muito em comunhão com o pecado, com a impiedade, tendo um caráter, um comportamento ou palavras mais parecidas com o inimigo do Senhor do que com o Senhor mesmo. Mas nós reconhecemos isso, nos arrependemos, ó Deus, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo, habitando em nós por meio da Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a abandonarmos o pecado e sermos mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, Deus, a crescermos na nossa comunhão com o Senhor. Nos ajude, Deus, a desenvolvermos a nossa comunhão com o Senhor. A nossa comunhão uns com os outros, a nossa vida de oração, a nossa postura diante da palavra, para que nós possamos ver em nós mesmos brotando os frutos do Espírito, nascendo e crescendo os frutos do Espírito em nós, o resultado do Senhor permanecendo em nós. Nos ajude, Deus, a vivermos vidas que glorifiquem o Teu nome. Abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos, abençoe o final de semana que se aproxima e as atividades programadas, que o Senhor esteja conosco. Nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos que estão enfermos,
De maneira especial, colocamos diante do Senhor o João Vitor. Somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor já tem operado na vida dele, por como o Senhor tem zelado e cuidado da vida dele por meio dos médicos ali que cuidaram dele, e nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor porque a vida dele está nas tuas mãos e não nas mãos de mais ninguém. E pedimos ao Senhor que o tratamento, os medicamentos, tudo ali, ó Pai, possa surtir o efeito esperado na saúde do João, que brevemente ele possa estar recuperado para dar prosseguimento ao tratamento e que, ao mesmo tempo, o Senhor esteja confortando o coração da família, dos seus pais, dando a eles confiança plena no Senhor, segurança no Senhor, convicção de que o Senhor está na direção de todas as coisas. Pedimos também pela Ana Flávia, que a tua mão esteja sobre ela, abençoando, ó Pai, os diagnósticos, tratamentos e tudo que precisar ser feito, que o Senhor esteja abençoando, conduzindo e dirigindo todas as coisas. Que ela perceba de maneira clara a presença do Senhor com ela e a mão do Senhor ali sobre ela. Abençoe também a família, coloque paz, tranquilidade e principalmente confiança no Senhor, no coração deles. Assim nós colocamos também as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.